TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você. Olá, estamos em mais um episódio aqui do nosso querido podcast Arte na Contramão. Eu sou Diogo. E eu sou Jânio Gouveia. Estamos aqui para falar com um grande cara. Esse cara que está aparecendo e já está aí com uma multiplataforma de entretenimento. E eu tenho até anotado aqui tudo que ele é. Olha só, o Kaká Nascimento, conhecido como Kaká TV. Ele é um educador. Olha só, historiador, comunicador, ele é um apresentador brasileiro, idealizador e a principal figura por trás do Kaká TV. Ela que é uma multiplataforma independente de comunicação, que combina web TV, combina podcast, tem reflexões e muito mais. Você pode achar tudo isso lá no Instagram dele, Kaká TV, e também acessar o site. Só colocar lá no Google lá, Kaká TV, você vai encontrar e ele vai falar mais daqui a pouco, tá? Olha, você tem acesso a todas as entrevistas que ele fez e a muito mais assuntos, tá bom? Mas antes de falarmos com esse grande cara, esse grande comunicador do Centro-Oeste, vamos agora falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? É isso aí, vamos falar sobre patrocinadores. O patrocinador, nosso querido amigo Alex Wellington, da livraria Sábio Cristão. Olha, livros maravilhosos, escolhidos a dedos. Não tenho o que reclamar, né, Jânio? Livros excelentes, confiáveis e de qualidade. De qualidade. Você pode acessar no Instagram lsabio.cristão e também acessar através do site www.sabiocristão.com.br, onde você vai encontrar os melhores livros da área teológica e muito mais. Mas não poderíamos deixar de falar também do nosso queridíssimo amigo Heroaldo da TV Itapetinga. Um abraço para o pessoal daí da Bahia, aí da região de Itapetinga também. Muito obrigado pela audiência e obrigado por nos acolher muito bem aí. É isso aí, um grande abraço, Heroaldo. Abraço a vocês de Itapetinga. Comente, curtam. Vocês já estão aí, um grande abraço. Quem sabe um dia poderemos estar aí também, né? Abraçando vocês pessoalmente. Mas agora nós vamos para o nosso... Conhecer os mistérios do Kaká Nascimento, do Kaká TV. Esse cara, ele tem uma história muito legal e hoje a gente vai descobrir tudo sobre ele. É isso aí, a gente vai conhecer um pouquinho mais, porque, como diz o amigo meu lá de Cuiabá mesmo, o Edivaldo, ele é multi, né? É multi. Ele trabalha em vários ramos, né? Então, é uma pessoa ultra capacitada. Então, bom, a gente vai começar com uma pergunta simples, Kaká. Como é que foi que você começou na área da comunicação e o que te motivou a montar ou criar o conteúdo e montar a Kaká TV? Mas antes de responder, você tem que se apresentar. Hein? Fale um pouco sobre você, se apresente para o nosso público. Boa noite, Diogo. Boa noite, Jânio. Amigos telespectadores do podcast Arte na Contramão, da TV Itapetinga, né? Isso, Itapetinga. Isso, na Bahia, todo o mundo através das ondas da internet, nós conseguimos chegar à casa de cada um brasileiro, né, de pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo, levando a nossa mensagem. Meu nome, de fato, né, Kaká Nascimento, é o meu nome aí dito artístico, digamos assim. Meu nome é Cacildo, né? E aí abreviaram para Kaká Nascimento na crônica esportiva. Eu sou historiador, né, eu sou educador por profissão, então atuo há 20 anos na educação, desde os segmentos da educação básica até o ensino superior. Hoje sou professor da educação profissionalizante do ensino superior em Cuiabá. Sou mato-grossense, de Barra do Garças, e estamos na comunicação já, esse ano completa 10 anos, né? Desde o meu primeiro convite para o microfone na comunicação aqui em Cuiabá, na RVO, que não existe mais, a Rádio Voz do Oeste, foi famosa, né, em Cuiabá, em todo o Mato Grosso, e através do Pereira Bueno Bareta, né, que me levou para a comunicação. Mas antes disso eu já gostava da comunicação, fazia cerimoniais, fazia outros eventos, algumas animações, e aí ele vendo, assim, a gente conversando, me convidou para fazer parte da equipe dele, de trabalhar ali no rádio. Depois acabamos
indo para a TV, um pouquinho ali na TV Cuiabá, e fazendo as coberturas esportivas, né? E aí, claro, em 2024, eu falei assim, olha, eu vou deixar o esporte, né, por um tempo, não que eu não gosto, mas eu vou focar um pouco, juntar a educação com a comunicação e dar espaço para os meus amigos da educação para que eles possam falar, né, e claro, fazer as conexões. E aí, da onde surge o EduCacá, né, EduCacá e Conexões, tanto é que EduCacá com 2 Cs, esse C que está aqui, né, ele é duplo, né, que é educação e Cacá juntou. A gente foi pedindo sugestões na internet e aí surgiu então o EduCacá e Conexões, né, porque educação com Cacá e as conexões que faz com outras áreas também, a gente busca agregar no nosso trabalho. E quando foi em 2025, nós iríamos completar 1 ano do nosso canal, estava bastante acessado, né, assim, muita gente conhecendo o nosso trabalho. Nós tivemos, né, como que eu posso dizer, o YouTube derrubou os nossos canais. Caramba. E então, a partir daí, eu pensei em desistir, alguns amigos, não, vamos continuar, vai fazendo, tá, o programa é legal, o conteúdo é legal, né, precisa desse espaço. E então, quando foi no dia 31 de julho, nós começamos a plataforma, né, que é a Cacá TV, onde agrega hoje o EduCacá e Conexões, né, ele mantém, nós vamos para o episódio de número 64, amanhã, ao vivo, sempre nosso programa é ao vivo, e um outro podcast também que está vindo, né, agora chamado Diálogos de Axé, também falando de espiritualidade e tudo mais, e mais o Bom Dia, né, que a gente faz de reflexões nas manhãs, né, a gente tenta levar essa mensagem aí para a galera de manhã, tal, uma reflexão, algumas notícias, coisinha rápida aí, e claro, a gente está sempre participando de tudo isso, né, levando educação através da comunicação. É um pouco da história minha com a comunicação, com o EduCacá, né, e Cacá TV, juntando. Aí nós estamos no Spotify, estamos nas várias plataformas. Bacana. Rapaz, que história impressionante, né? Nossa, que História trajetória, hein? impressionante. Olha, vou dizer uma coisa para você, Cacá. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você disse que está há 10 anos, né? Mais ou menos. Isso. Há 10 isso. anos, tá. Mas aí você me diz uma coisa, como é que foi isso, cara? Porque primeiro normalmente, a pessoa que é da educação, ela já tem trabalho demais, né? Vamos dizer assim. Bastante. Aí tem trabalho demais, mas como que, assim, você sempre teve vontade de ser comunicador desde pequeno? Ou tipo assim, mamãe ou papai, eu quero ser historiador e falar na rádio também. Mas como é que surgiu isso tudo? Cara, falar bem a verdade, a comunicação, ela sempre teve... eu sempre fui fascinado, assim, de certa forma, pela comunicação. Porém, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Apesar que as pessoas acham que não, porque eu falo, eu faço todo esse trabalho, acho que não, mas eu tenho timidez. E aí eu tenho uma história interessante que eu estudei no seminário para ser padre. E lá nós começamos, né, porque o padre tem que falar, né, assim como o pastor tem que estar ali em contato com os seus fiéis. E ali a gente desenvolvia a arte da oratória, e isso foi, né, eu fui pegando gosto pela fala, apesar de ser tímido, mas eu sempre tive um tom de voz, né, uma voz que muitos gostam, e aí eu fui desenvolvendo isso. Durante a faculdade, eu comecei a fazer os cerimoniais dos cursos, né, fazer esses eventos, e aí quando foi em 2010, né, eu tive esse convite de participar de um programa, né, de música e notícias, tal, fazer esses programas. E aí depois a gente foi para a área do esporte mesmo, né, fazer jogos, coberturas e tudo mais aqui. Cobrimos a equipe do Cuiabá durante 2 anos aí, cobrimos a seleção brasileira naquele empate com a Venezuela aqui em Cuiabá, né, que teve aquele jogo. Então tivemos aqui. E assim, é bastante trabalho você conciliar a educação com a comunicação, porque são 2 áreas que demandam tempo, né, demanda bastante esforço. Então,
Eu tiro uma hora vaga ali, que sempre estou fazendo alguma coisa, conciliando, não deixo a educação, porque acho que, né, isso que eu tenho hoje, o que eu sou graças à educação, mas a comunicação, através dela eu posso dar visibilidade a essas coisas da educação, né? Cacá, eu tenho que fazer uma pergunta. Nessa sua trajetória agora da comunicação, tem alguma história que seja engraçada ou então o que foi marcante para você? Olha, cada história, né, ela é muito única, cada episódio. Eu acho que o nosso primeiro episódio foi muito marcante, que foi no dia 12 de julho de 2025. Nós fizemos, o primeiro episódio foi gravado, né? E aí, e foi com o professor, e esse colega falava assim: pô, é bom agora ter um programa para educação, porque tem programa para tudo. Né? Foi muito bacana esse início, porque foi a primeira vez que eu me vi sozinho ali apresentando. Né? Então, assim foi. Mas eu acho que o episódio mais engraçado foi a entrevista com os prefeitos, os candidatos a prefeitos em Cuiabá. Na eleição de 2024, nós fizemos a eleição, e o atual prefeito, né, foi todos foram convidados, e ele no programa, a gente entrou em contato com a assessoria e mandou o que a gente ia fazer em cima do plano de educação. Uhum. E aí a gente chegou: quer passar as perguntas antes, alguma coisa assim? Ele: não, toca que eu respondo. E vamos. Foi muito legal, né? A entrevista com ele foi muito bacana, porque ele é muito dinâmico nas entrevistas, e ali, né, e ele: pô, você... Aí ele começou a inverter a situação: você é professor, é historiador, tal, você é de esquerda, tal, você é de direita. Então foi bem interessante. E esse episódio, inclusive, está no nosso canal, lá, com o Abílio Brunini, o atual prefeito de Cuiabá, né, quando ele era candidato a prefeito. Bacana. São várias histórias, né, que ficam marcadas, né? Mas assim, nesse período aí, desde do crescimento das suas plataformas, né, tanto o YouTube como o Instagram, quais foram os aprendizados até agora? O que isso tem te ensinado, né? Ver o crescimento das tuas plataformas, ver o desenvolvimento do que você faz, né, na comunicação. O que isso tem te ensinado? Quais as lições que isso tem trazido para a sua vida? Olha, é uma coisa muito interessante, né? A comunicação, meio digital, esse meio tão frenético que nós vivemos, a internet, ela acho que precisa de conteúdos, né? Precisa de conteúdos que sejam realmente importantes, porque tem muita coisa. Nós vivemos com tanta informação, mas ao mesmo tempo a gente consegue absorver muito pouco disso. E claro, nós não vamos conseguir absorver todas essas coisas da comunicação, tudo isso de informação. E eu acho que a gente conseguir levar um conteúdo de forma direta, de forma objetiva e produtiva, isso é muito bom. E aí, ao longo do tempo, eu tenho aprendido isso, né? Tenho buscado levar para aquelas pessoas que escutam a gente, que participam conosco, esse tipo de conteúdo. E, claro, ao mesmo tempo, é um trabalho, né, de resistência, porque não, assim, a gente às vezes desanima, você faz tem todo um trabalho, igual assim, aí foi lá, derrubaram todos os nossos vídeos. Aí, porque às vezes tem muita gente produzindo coisa ruim, que faz tanto sucesso, e o nosso demora tempo para emplacar, mas a gente vai persistindo nessa caminhada. É porque é complicado, né, Cacá, que hoje, por causa, como você falou, da informação, essa informação ela tá tão rápida e rasa, que o pensamento das pessoas está se tornando assim também, né, rápido e raso, né. Rápido não de resolver as coisas, né, mas de querer ver tudo muito rápido. Porque tudo na nossa vida agora as pessoas não conseguem esperar 1 minuto, 2 minutos para acontecer as coisas. Elas querem tudo rápido. E essas informações que vem passando também, aí às vezes a gente quer trazer um negócio mais profundo, nós trazemos algo mais profundo, como você tem o seu conteúdo, quer trazer algo mais profundo, algo que vai agregar realmente na vida da pessoa, que ela vai conseguir criar um raciocínio lógico bom, vai ter melhores decisões na sua vida, e é meio difícil a gente lutar contra
os memes, contra as bets, contra as coisas virais, né? Porque o viral realmente ela encanta, né? Brilha os olhos, traz visualização, e aí se traz muita visualização, o pessoal já cai em cima para querer divulgar alguma coisa, porque assim, as coisas realmente muito importantes para o ser humano, elas são pouco valorizadas, mas são as que sustentam a humanidade, né, Kaká? Sim, com certeza, né? Acho que isso é um ponto importante, né, dos conteúdos que a gente cria, né, como diz, tem pouca visualização, mas acaba que a gente tem uma qualidade também muito boa, né? Acho que isso que é um ponto importante a gente ressaltar, né? Quanto à qualidade que nós levamos, né, de conteúdo mesmo. É igual agora nós estamos fazendo uma série de entrevistas com as escritoras, né, do movimento, agora me fugiu o nome, gente. Mulheres de Fé. Mulheres de Fé, sim. Né? Então, nós estamos fazendo essa série de entrevistas, e assim, nós já fizemos outras entrevistas. O ano passado eu tive as entrevistas com vários escritores, né, lá do Mato Grosso do Sul, e às vezes a gente é um conteúdo legal, interessante a gente trazer a cultura, trazer uma informação de uma forma mais leve, mais profunda, né, e a gente acaba não tendo aquele resultado esperado. Então, assim, o aprendizado não é ficar esperando tanto, né, com o desempenho, achando que aquilo não está legal, porque às vezes se a gente criar essa expectativa, a frustração é grande e a gente acaba desistindo, né? Então, eu não crio muito isso, não, eu acabo fazendo um pouco no meu tempo, né, daquilo que eu me organizo para justamente para isso, né? Até porque para mim é um hobby, eu não vivo, né, dessa arte, mas eu gosto. É uma coisa que eu faço com muito apreço. Realmente é muito bom viver com esse... Deixa eu só trocar. Aqui, foi. Meu teclado não quer conectar aqui, mas beleza. Mas é muito gostoso, né? Viver não, né? É viver a comunicação, não que venha o sustento através dela, mas poder experienciar tudo isso, né? Sim. E para você, Kaká, assim... tem a pergunta aqui, eu vou até mudar um pouco ela, que diz assim, como é que é um dia típico seu, produzindo, por exemplo, o Bom Dia com Kaká e o podcast do Kaká e Conexões. Eu vou mudar um pouco ela, dizendo assim, como foi para você se adaptar em relação à tecnologia? Porque fazer a produção de um programa, roteirização, a parte logística também é bem complexo, né? Se a gente vê. Por exemplo, agora a gente foi fazer essa gravação, a gente teve uns atrasos aqui por causa desse. Isso porque a gente prepara o programa antes. Tem esses percalços, né? Acontece esses percalços, mas é sempre bom estar preparado para quando acontecer isso. Como que foi para você se adaptar a tudo isso? Porque era uma coisa que, tipo assim, você não estava acostumado, né? Você tem seu estúdio, agora tem seu site e tal, tudo mais. Como é que é para você isso, esse desafio? Olha, Diogo e Jânio, cara, é um desafio diário, né? A gente fazer isso, às vezes, né, às vezes a gente dá uma falhada, porque como a gente tem as demandas profissionais, nem sempre a gente está disponível para fazer, para dar conta de tudo isso. Mas é um desafio enorme. Eu vou falar assim, a minha rotina um pouco dessa situação. Até no início, eu gravava num estúdio, que chegava lá tudo pronto para gravar, e gravávamos, né? Eu já fazia ao vivo ali, já ia ao ar, eu só tinha o trabalho de fazer os cortes, a edição dos cortes e postar ali, ok. Depois, como a gente tem esse desafio de logística, de horário, de convidados e tudo mais, eu comecei a investir em equipamentos, são simples, né? Uma coisa de última geração, mas que consegue atender com um mínimo de qualidade, digamos assim, e um pouco de esforço, e eu aprendi a operar toda a tecnologia, né? Então, hoje eu faço o roteiro, eu faço a preparação toda ali, eu monto, às vezes não fica, às vezes dá uma como que eu posso dizer? Não fica legal, mas a gente se esforça para que fique bom. Então,
assim, é um desafio, cara, constante você fazer isso, porque sozinho, né? Então eu faço a entrevista, eu opero igual você está fazendo ali, então eu acabo fazendo essa parte toda, a parte da técnica e a parte da entrevista. Então é um desafio. Já teve, você pegou de história engraçada, teve uma entrevista que eu estava com, eu estava uma empresária, aí eu marquei para entrevistar ela no escritório dela. Chegamos lá, montamos, estava tudo ok, a imagem, tudo certinho, a internet dela funcionando, ia fazer a transmissão, já fizemos chamadas, e aí, na hora, o áudio não sai. Cara, e aí, cara, eu apanhei pra caramba e não conseguia ali resolver, aí a gente acabou sentando, acabou desligando ali, ficamos batendo papo, gravamos outro vídeo e adiamos para a semana seguinte o episódio, né, essa entrevista, e aí eu voltei, né, liguei para esse amigo meu que eu sempre fazia no estúdio dele, eu faço algumas vezes, liguei para ele, porque liberou o estúdio, nós fomos lá e fizemos, né, e foi sucesso. Então, assim, é um desafio, né, fazer isso. Outras vezes a gente chegou lá, a pessoa, não, você pode vir aqui, chegou lá, a pessoa não tem internet disponível. E aí você fazer com o celular e com a internet do celular, a gente já conseguiu, né? Mesmo assim, para não deixar, né, a galera que nos acompanha sem o programa, que está ali, que a gente já divulgou, né, e aí não teve tempo hábil, a gente faz um esforço para isso, né? Então é uma rotina bastante, né, bastante exaustiva às vezes, porque eu chego às vezes do trabalho 5 horas da tarde, e aí eu sento aqui na mesa aqui e começo a fazer edições, preparar algumas coisas, preparar o programa para outro dia. Às vezes eu chego 10 horas da faculdade, que eu dou aula, e aí também vou fazer isso. Às vezes no serviço, no intervalo e outro, eu dou uma mexida, alguma coisa, posto ali, deixo programado. É uma rotina assim, cara, né? E assim, Cacá, tem todos esses embates, essas dificuldades. O que motiva você a prosseguir, a continuar, a insistir com os podcasts, com as entrevistas, mesmo tem que se desdobrar, né? Nesses percalços aí. O que motiva você a prosseguir? Rapaz, é que eu sou teimoso. Acho que eu sou meio Tomé, né? Assim, eu sou teimoso, sou insistente. Então, é uma das coisas assim, que eu falo, assim, tem muita gente que às vezes faz alguma crítica que critica o trabalho da gente. Eu acho que a crítica ela é sempre bem, a gente avalia também a crítica, mas eu já recebi muitos comentários, né, de pessoas, às vezes não chegou diretamente para mim, pessoas que estão na comunicação há tempos, e da pessoa chegar e falar assim, pô, o Cacá tá fazendo aquilo lá, quem que faz aquilo lá para ele? Quem conhece fala, não, ele que faz aquilo lá. Pô, tem cara na comunicação que tá não sei quanto tempo, não consegue fazer a metade, né, 10% do que ele tá fazendo. E aí isso me motiva de certa forma, porque eu acredito que eu estou indo no caminho certo, né? A minha informação, o meu trabalho é um trabalho que dá frutos, né? Como diz, ele dá poucos frutos, mas os frutos são bem doces, sabe? Eu acho que é isso que me motiva. Então a gente, né, essa pegada, e a gente, né, se apega muito a essa questão da responsabilidade que a gente tem quanto pessoas que formam opinião, pessoas que formam pessoas, né, de levar uma comunicação, um compromisso muito sério, né? Então a seriedade do que é o trabalho da gente. E é bom também, Cacá, porque é um canal de acesso a outras pessoas divulgarem suas coisas, né? Porque antes da pandemia, a pessoa conseguia acessar um canal de comunicação para divulgar as suas ideias, a sua visão de mundo, o seu trabalho, né? Por exemplo, como está tendo essa série de podcast com escritoras, né? Do Mulheres de Fé. E aí, na terça-feira, esse programa, pessoal, você que está assistindo hoje é domingo, esse programa foi gravado na segunda-feira passada, mas na terça-feira tem um podcast que é com uma das escritoras da GA Editorial, que é a Cibele, tá? E ela vai estar lá ela foi na terça-feira, é difícil, né? Com gravação, foi na terça, né? Mas acessa o Cacá TV e assiste tudo. Maratona logo, pega pipoca e assiste tudo, né?
Mas eu acho bom também porque, como eu estava falando, antes da pandemia era muito difícil a pessoa ter um acesso a divulgar na rádio. Quando era conhecido de alguém, que era conhecido de alguém, eu conseguiu para você falar lá não sei o quê. E aí depois da pandemia veio como é que é? Democratizou, dizer assim, né? Popularizou a coisa, né? Popularizou a coisa, né? Por exemplo, é muito bom ter esse seu... É mais um canal de acesso para as pessoas divulgarem, né? Mas com responsabilidade, né? Porque sendo comunicadores, a gente tem que ter essa responsabilidade com a verdade. A gente tem que ter cuidado também com o nome da gente. Sim. Isso é uma situação muito séria, né? É uma situação muito séria. Mas, Kaká, o que você sonha fazer ainda no Kaká TV? Quais são os seus projetos futuros? Se você está pensando, por exemplo, algo que você possa falar também, né? De repente você tem um projeto que está escondido, né? Isso aqui eu vou divulgar só ano que vem numa grande festa. Não, assim, eu tenho projeto, né? Projeto é uma coisa que a gente tá projetando e a gente vai construindo aos poucos, mas é o projeto meu, assim, das pessoas que me acompanham, porque eu falo assim, Kaká TV nasceu dessa história, né, do YouTube. Hoje a gente pode ter essa web TV e mantém o nosso podcast ativo e, claro, aqui no YouTube também. Uhum. E são pessoas que também estão comigo, que sonham comigo, né? Então, assim, às vezes eu sou a cara de tudo isso, mas tem outras pessoas que me incentivam e que eu sou muito grato, né? A todos aqueles que participaram comigo, que participam, né? A cada um participante, porque cada participante que participa conosco, ele se torna um amigo, né? Nós temos aí vamos para 65 edições, né? Temos alguns convidados que foram repetidos, né? Mas com outros temas que trouxeram outras novidades para o nosso podcast, mas eu acredito que pelo menos talvez umas 50 pessoas, né, tiveram conosco, né, sem ser repetidas aqui. Então, o nosso projeto é transformar esse podcast, essa web TV, numa plataforma que realmente possa levar informação, não só podcast, mas informações de outras naturezas também, né? Trazer pessoas que vêm agregar, né? De ser realmente um canal de informação, porque às vezes a gente falta pessoas que tenham a coragem de fazer isso, né? E acho que isso que é uma das coisas, além de eu ser teimoso, insistente, uma outra coisa é a coragem, que pessoas que vieram e falam, pô, você teve coragem de pegar e ter peito e fazer isso, né? De colocar o seu nome, de colocar a sua cara num projeto desse. Então, é claro, a gente estava falando do nome, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala. Isso eu aprendi, né, na prática da comunicação, que o microfone, ele é maravilhoso. Tem gente que é fascinado pelo microfone, mas ele também pode trazer muitos problemas para nós, né, se nós não tivermos a devida responsabilidade com aquilo que falamos. Então, é esse compromisso que eu tenho. Um projeto que eu sonho é que nós, né, sejamos uma plataforma reconhecida. A gente tem outros produtos que a gente quer agregar esse projeto, como, né, consultoria na área educacional. A gente tem uma galera que a gente quer agregar, né, para levar esse tipo de conteúdo, né, para as pessoas, né? Não só que a comunicação é só uma vitrine, né, mas a gente quer levar outros produtos também para as escolas, debate, um produto que seja para os diretores, para os professores, para os alunos, né, para aquelas pessoas que realmente produzem educação, né, para que as pessoas, porque a gente acredita que o conhecimento é o que transforma, né? É isso que a gente acredita muito. Bacana. E assim, falando em conteúdo, qual tipo de conteúdo que você mais curte fazer, Kaká? As entrevistas, as reflexões matinais, e por que você gosta de fazer? Olha, assim, eu gosto muito das reflexões, mas eu gosto muito dos bate-papos, né? Eu gosto muito desse bate-papo, dessas entrevistas. Eu acho que é um momento leve, e eu acho que a prática nesse tempo, eu tenho assumido, né, digamos, o protagonismo aqui de apresentar, de estar com os convidados, e eu sempre me coloco nessa posição de deixar os meus convidados mais leves na entrevista, né?
Então, isso que eu tenho gostado muito, né, é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer. Alguns temas, às vezes, a gente pega alguns temas para entrevista que a gente não tem muita afinidade e tal, a gente tem que estudar um pouco mais, mas a gente tenta fazer da melhor forma e deixar o nosso convidado bem à vontade para que o programa flui de uma forma tranquila, sabe? Então, as entrevistas, para mim, elas têm sido bastante importantes e eu gosto muito delas. Bacana. Hein, Cacá, agora uma pergunta que conversando aqui, eu disse assim, rapaz, eu acho que o Cacá deve ter algum outro sonho e eu vou perguntar agora. Cacá, me diz assim, agora que você já tem todo esse tempo de experiência, você deve ter alguma pessoa que você admira, né? No meio da comunicação ou não, mas me diz uma pessoa assim, se você pudesse fazer um convite e essa pessoa aceitasse, não, vou estar aí, Cacá, quem seria essa pessoa? Rapaz, eu te coloquei contra a parede agora. Agora você colocou, hein? Uma pessoa, cara, assim, tem muita gente boa, né? Muita galera aí que faz Não, eu acho assim, uns caras do podcast muito legal dessa área é o Vilela, né, cara, lá do Inteligência Limitada. Ele é um cara, muito bacana. Ele é um cara muito top. Eu gosto muito do papo dele. Tem outros, né, aí que eu gosto também, mas é meio difícil a gente escolher, né, alguém da comunicação, alguém para assim, mas aí não precisa ser só da comunicação. Tem o Vilela, que é da comunicação, tem alguém da área da educação também. Eu gostaria de bater um papo com Cortella, né? Cara, olha. Cortella é realmente. Aí você foi profundo aí, cara. Caramba. Eu acho que o Cortella, ele é um cara que é sensacional, e acho que eu vejo as coisas que ele faz, ele deixou o entrevistador bem à vontade, né? Então eu acho que é um cara que traz uma reflexão, traz um conteúdo, uma coisa muito legal, né? E ele consegue comunicar muito bem, né? Temas que são... Então ele consegue fazer isso de uma forma bem bacana. Ele é muito profundo, o conteúdo dele é bem profundo. É muito mesmo. bom, eu gosto dele, né, do Cortella. E vem cá, Cacá, assim, não, neste caso eu vou fazer quase que a mesma pergunta, mas é o seguinte, se você fosse entrevistar o Cacá, tivesse um clone ou alguém com o mesmo... Você fosse se entrevistar, né, aparecesse você aí, que pergunta você faria? Uma pergunta pontual, uma pergunta que você acha muito importante fazer para você mesmo. Que pergunta você faria para o Cacá? Cara, essa pergunta, né? Eu acho que eu acho que vocês já perguntaram ela, né? Quem é o Cacá? Eu acho que essa pergunta é uma coisa importante, né? Quem é o Cacá? Mas talvez porque esse Cacá que aparece aqui é fácil, né? Mas o Cacá que está por trás, né? Essa história toda, eu acho que é isso que seria a pergunta, sabe? Quem está por trás, né? Realmente dessa identidade aí do Cacá Nascimento, que é o Cacildo, né? Eu acho que essa é a pergunta. Rapaz, o que ele responderia? Aí é a questão, né? Já que deu a pergunta, deu a resposta também. Tá entrevistando você mesmo, né? Então, cara, porque assim, muita gente às vezes não sabe da nossa história, né? Sabe um pouco daquilo que é mostrado, mas eu sou uma pessoa, eu tenho 40 anos, e eu nasci no interior, nasci do Mato Grosso aqui, né? Nasci na roça mesmo, vivi na roça ali até os meus 11 anos, né? E na zona rural, escola agrícola, né? E vivi um período da minha formação quanto pessoa de internos, né? Do período dos 11 aos 14 anos, internato e escola agrícola, depois o internato seminário estudando para ser padre, e depois a faculdade. Então, assim, minha vida acho que é a simplicidade, né? A minha história vem de um menino, né, da roça mesmo, de um guri ali da zona rural, que mexia ali com
com a lavoura, que estava ali com o pai, cuidando da plantação, e que sonha, né, não é ser grande no sentido mas de ter uma importância, uma relevância daquilo que faz, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Seria esse Kaká, esse Cacildo que leva nessa relevância, porque acho que a gente consegue, na família da gente, o primeiro lugar que a gente tem que ser relevante, né? E aí, se eu conseguisse aquele primeiro filho que formou, que teve um curso superior, o primeiro da família, do lado do pai, do lado da mãe, de ter um mestrado. Então, assim, isso é gratificante, né? Talvez estaria essa resposta. Mas a melhor pergunta e a melhor resposta foi feita por ele mesmo, olha. Verdade. Pessoal, gostei muito, Kaká, de conhecer você. Nós agradecemos muito aqui da Arte na Contramão, também da G Assessoria de Comunicação, que a G Assessoria de Comunicação abarca também, igual a Kaká TV, né? Que ela abarca vários projetos, né? E aqui você tem dado esse apoio daí também, né? Dessa parte aí, levando pessoas que são nossos queridos conhecidos, né? E amigos. Muito obrigado por fazer esse trabalho. A gente da comunicação agradece também. E, Kaká, antes de finalizarmos, quero falar para você daí, apesar de ter sido uma entrevista um pouco curta, né? Geralmente é 1 hora, né? Tá dando aqui uns 40 minutos, alguma coisa. Mas foi muito profunda, proveitosa. Eu gostei muito desse podcast. Eu sou suspeito para falar, a gente é suspeito, né? A gente é da comunicação. Mas, Kaká, eu gostaria de perguntar para você se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que nós não perguntamos. Fica à vontade de falar, se quiser. Também quiser não, você tem que falar seus contatos. Exato. Sim, Pode colocar seus contatos, embora o que você esteja falando agora já passou desde o início aí, mas fale aí o que você não falou e fale seus contatos. Opa, eu vou falar assim, eu que agradeço, Diogo e Jânio, a disponibilidade de vocês, a gente está aqui falando hoje, batendo esse papo, vocês conhecendo um pouquinho do que é o Kaká, né, do que é o nosso projeto. E, claro, agradecer, né, vocês pelo convite, agradecer a Nilce Gouveia, que fez essa intermediação, ela que encontrou eu lá pelo Instagram, a gente começou a trocar ideias e tem sido uma parceirona do nosso projeto também. A gente está aqui para somar, eu acho que isso é o legal da comunicação, é o legal de quem leva um trabalho a sério, a gente fazer esses contatos. E está aqui hoje eu falando um pouquinho da minha história para vocês, e ela mandando convidados, mandando pessoas para cá, e a gente fazendo essas trocas. Então, acho que isso é muito importante para nós, do Kaká e Conexões, o nosso podcast. Amanhã tem a Cibele, amanhã não, na terça-feira, dia 7, teve a Cibele. melhor dizer assim, né? E vamos ter o Milton Martins também, vamos comemorar 2 anos, dia 12, com o Milton Martins aí, nessa comemoração especial. Então, 2 anos de podcast, então eu fico muito grato de participar, de ser entrevistado. Às vezes a gente entrevista tantas pessoas e nem sempre a gente tem a oportunidade de falar aquilo que a gente pensa também, porque a gente quer dar espaço para as pessoas falarem aquilo que pensam. Então, ou às vezes a gente fala através do pensamento do outro ali, muitas vezes. Então, quero agradecer, eu quero deixar o meu contato aqui, você pode entrar em contato conosco aí nas plataformas. Nós temos aí a nossa web TV, que é kkatv.com.br, o nosso Instagram é edukaktv, você pode acessar lá, né? Venha conosco, siga a gente. Nós temos o KKTV 85, que é no YouTube, tá? E tem EduKaká. Lá no Spotify também nós temos os nossos episódios lá no Spotify, você pode escutar a hora que você quiser, assim como lá no YouTube, e a gente agradece muito esse convite e por estar nesse momento aqui, ao Diogo, ao Jânio pela condução, parabéns, a Nilce por todos os bastidores aí que a gente conversou, né? Eu sou muito grato a vocês. Isso aí.
É isso aí, esse foi mais um episódio aqui do Arte na Contramão com o nosso amigo Kaká, que tá aqui no meio. Olha aí essa mágica aqui do lado. Kaká, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós realmente ficamos muito felizes de você estar aqui, tá? Então, deixa o nosso abraço aí e que Deus continue abençoando o seu trabalho. E a gente vai dar mais trabalho para você aí. É isso aí. Manda que a gente aceita. É isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast, né, É gente? isso aí, o nosso Arte na Contramão. Não se esqueça de entrar no nosso canal, se inscrever, né? É isso que faz com que o YouTube envie para outras pessoas, torne o nosso conteúdo relevante. E também no Instagram. A gente está precisando chegar pelo menos a 1000 para a gente poder fazer lives lá no nosso Instagram. Pois é, que a Instagram gente... do Arte na Contramão, É, né? porque a gente quer também colocar vocês lá para assistir a gente também ao vivo algumas vezes, tá? Pois é. Então, por favor, dê-nos essa força aí. É isso aí. Então, nos vemos no próximo episódio. Então, vamos dar um tchau aí, Kaká. Dá um tchau. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você.